Tô aqui com o professor João, vou fazer uma entrevista com ele sobre a vida acadêmica profissional dele na área de educação física. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aqui contigo, falar um pouquinho aí sobre educação física, vida profissional, né, acadêmica também. Então, tá bom. Bom, vou fazer a primeira pergunta, tá? Qual foi sua motivação para se tornar um professor de educação física e entrar nesse campo profissional? Minha motivação, desde o início nas minhas aulas de educação física, né, como estudante, aluno, no colégio, na escola, sempre gostei. Tinha um professor que aplicava várias para a fase que a gente se encontrava, então estava já avançado. Então eu já me espelhei ali. E com isso me incentivou também a jogar tênis de mesa. Então eu comecei a jogar tênis de mesa e por isso, né, despertou mais ainda essa vontade de ser professor de tênis de mesa, consequentemente de educação física, né? Fui atleta por mais de 20 anos, né, jogando, representando Lages em várias competições, né? E aí no meio de tudo isso, né, que resolvi fazer o curso de educação física. Legal, bem legal. Bom, a segunda pergunta. Descreva sua formação acadêmica, incluindo sua graduação e pós-graduação, e como elas influenciaram sua carreira. Então, eu sou, primeiramente, como eu comentei, né, partiu do esporte de rendimento, né, e fiz o bacharel primeiramente. Depois voltei para a universidade para fazer a licenciatura. Eu queria fazer um mestrado na área de educação, então optei pela licenciatura novamente, né? Fiz mais um ano e meio de graduação. Depois fiz uma pós-graduação em organização e gestão esportiva. Depois fiz também uma pós-graduação em coordenação pedagógica, mestrado em educação e atualmente estou fazendo doutorado em educação. Oxe. Parabéns. Não podemos parar, né? Não. Eu vou fugir um pouco do meu roteiro. Você ainda tá na área de tênis de mesa, é isso? Ainda não estou mais, né, nessa área de tênis de mesa, né, com as funções que eu tenho hoje, né, eu sou coordenador pedagógico da educação infantil do Colégio Santa Rosa e também ministro aulas de educação física ainda para o ensino médio lá na instituição, então eu saí, né, dessa função de professor de tênis de mesa, né, mas fui por vários anos auxiliar e técnico também de tênis de mesa de Lages, né, vivenciando toda essa parte do bacharel, né, pois fui convidado pela Secretaria de Educação para montar um projeto no Mais Educação de tênis de mesa, e aí também surgiu a oportunidade de dar aula realmente de educação física, né. Primeiramente, às vezes o acadêmico, eu na época também, será? Fica naquela dúvida, a educação física saiu um pouco, né, do que a gente estava acostumado, mas iniciei ali esse processo, essa experiência e estou até hoje. Ah, tá. Mas ainda, como diz, você é campeão, né? Vamos lá. Quais áreas de pesquisa ou especialização você escolheu em educação física e por quê? Você até falou um pouco, né? Mas Sim, sim. pode. Eu escolhi mais a parte, primeiramente, do bacharel ali, né, para se especializar em treinamento e organização desportiva, né? Como vão surgindo várias possibilidades, a gente também vai acrescentando no nosso currículo, como uma coordenação pedagógica, né? Vários cursos de treinamento, área de academia, então foi realizado, né? Realizei vários cursos nessa área também, né? E hoje, partindo bem dentro do doutorado que eu estou realizando, né, pega toda essa parte de educação, de entendimento num todo, né? Então, claro que a educação física me ajuda muito para isso, né? Faço um artigo por mês no doutorado, então busco, né, temas diferenciados no que está mais no que a gente está mais precisando trabalhar hoje na educação, né? No âmbito geral, né? Questões emocionais, questões de gestão de pessoas, né? Que também vai regir toda a classe, né? Vai precisar dessa motivação também para os alunos, enfim, o seu comandado ali também. Ah, bom. Deixa eu ver aqui a quarta pergunta. Pode compartilhar algum momento de destaque de sua carreira acadêmica, como uma pesquisa importante ou uma conquista significativa? Eu diria no
no meu mestrado, então, teve várias conquistas que a gente pode atribuir, né? E eu fiz o meu trabalho final envolvendo a educação do século XXI, que é um desafio para todos, né? Tanto na parte específica da educação física quanto no geral, né? Então, acredito que esse trabalho trouxe assim uma bagagem enorme na minha profissão, tanto para dar aula na universidade, na faculdade, quanto para questão de coordenação e também na própria aula de educação física lá, com contato com os alunos, como lidar com essa situação, né? Meu foco foi baseado em formação de professores, uma formação contínua. Por isso que eu comentei contigo lá no início, a gente não pode parar, a gente precisa sempre estar estudando, ainda mais no ramo da educação, que a gente vai formar várias pessoas aí, então depende da nossa dedicação aí. É porque também quer falar, fugir um pouco do roteiro de novo. Que você falou assim que se espelhou bastante nas suas aulas, na época da escola, né? Eu acho que nem você falou agora também, em questão de se espelhar, é que às vezes o aluno sai da escola, vai pra faculdade e às vezes ele testa o curso, né? Sim. Daí, se espelhando no professor, às vezes, tendo um Já. bom professor, a pessoa Isso já mesmo. se dedica mais ao curso. Já é um direcionamento, né? Então eu tive boas influências nessa questão de professores dentro da escola, também do meu treinador de tênis de mesa, né? Sempre me passando situações, algo para crescer, né, na profissão, né? E aí a gente vai se destacando nesse ponto com o auxílio de todos esses professores, né? Então, o professor Chico também influenciou muito ali na faculdade, fui aluno do professor Chico, professor Edson falecido, professor Edson também de fisiologia. Então, tem alguns nomes que a gente vai marcando, vai lembrando, né, que também fizeram toda a diferença, né, para a formação, tanto minha quanto de vários acadêmicos, né? Nossa, Tanto o bacharel quanto a licenciatura eu fiz na Facvest, né? Sou cria ali da faculdade, né? Me formei ali, né? Então, e sou muito orgulhoso por conta disso. é muito bom. Tá. Quais são os desafios que você enfrentou ao longo de sua carreira como professor de educação física e como superou? Os desafios que eu encontrei, que muitos professores estão também se deparando na sala de aula, é a questão cultural da educação física, né? Muitas pessoas, alunos, outros professores de outras disciplinas, até mesmo alguns gestores, acham que a educação física é um momento de lazer, que o aluno vai lá fazer o que ele quer e o professor vai deixar o aluno fazer o que ele quer. Então, acho que essa mudança de cultura para que os alunos entendam e até mesmo a sociedade entender que a educação física tem o seu espaço na grade curricular, é um componente curricular obrigatório e tem muito conteúdo para ser trabalhado. Quando a gente fala em conteúdo, os alunos se espantam, as pessoas, meu Deus, tá? Conteúdo de educação física? Como assim? Tem conteúdo direcionado, né? E não por isso que vai deixar as práticas de lado. Pelo contrário, quando tem conteúdo, o aluno ele fica mais enganjado na sua aula do que aquela, poxa, professor, de novo queimada, poxa, mas vôlei de novo. E vai ter aquelas pessoas que não estão nem aí que vai, beleza, vamos lá correr bastante, tá tudo certo. E como que eu superei essa questão? É um trabalho, não é do dia para a noite, mas tendo argumentos para conversar com pais, que vai vir questionamento, né? Sim. E às vezes o professor fica tranquilo, não quero me incomodar, deixa eles fazer o que quer, dou 10, 9 para todo mundo, o que faz de vez em quando ganha 9, o que faz todo dia ganha 10, né? Entra num comodismo, né? Então esses são os desafios, né? E você ter propriedade no que você fala. Por isso que volta a falar, a gente não pode parar de estudar, ver o que tem de mais novo no mercado, nos autores que descobriram outras metodologias para a gente enganjar realmente esses alunos. Inclusive, já escutei muito na época da escola que, fulaninho reprovou em educação física. Como isso? Mas é que realmente tem conteúdo. Tem conteúdo, né? A gente precisa desenvolver tanto a parte motora das crianças, mas tudo tem um direcionamento. Não é do nada que o professor acordou e criou alguma coisa, não. Então tem um planejamento que é feito, tem a base comum curricular, nossa BNCC, que vai dar todo o caminho, né? Para que o professor consiga elaborar uma boa aula, e aí o professor ele precisa de dedicação, né? Para
conquistar esses espaços, né? Eu acho que falta muito para o professor de educação física lutar por esse espaço, né? Fazer mudar um pouco essa cultura. É fácil? Não, não é fácil, mas é por isso que a gente é professor, Sim. né? Porque sabemos que não vamos encontrar caminho fácil aí na nossa estrada, né? Então o caminho realmente vai ser bem desafiante. Até porque professor de educação física também estudou, faz faculdade, mestrado, doutorado e, enfim, Como qualquer tudo. outra profissão, como qualquer outro professor, É. né? E tem suas notas, vai atribuir as notas, enfim, né? Para aqueles alunos, para que eles entendam também que tem uma responsabilidade a cumprir, né? Eu sempre falo, questão do estudo, passo os meus alunos, a nota ela é consequência do trabalho que você faz antes, né? Então, às vezes, o aluno fica, professor, vale nota? Professor, vale nota? Tipo, se não vale nota, então não faz. Vai ficar medindo. Então, eles têm um objetivo de estar na escola, que é desenvolver e construir seus conhecimentos, né? A nota é consequência. Se ele desenvolver o seu conhecimento, construir seu conhecimento, sendo um professor, tendo um professor mediador, ele vai conseguir a nota tranquilamente. Então eu sempre falo para os meus alunos, né? Tudo vale nota. Tudo vale nota. Né? Então vamos realizar as atividades, vamos fazer, mas precisa trazer um sentido para a aula. Não simplesmente chegar lá, olha, hoje vamos fazer tal jogo. Tipo, como assim tal jogo? Por quê? Trazer para o cotidiano da criança, trazer para o cotidiano do jovem, né? Tá, faz sentido. Começa a ver, opa, isso faz sentido eu realizar. Mesmo que ele tenha uma resistência, mas ele sabe que faz sentido, né? Quando cair ele num vestibular ou numa prova de Enem, né? As 4 e tem 4 diretas da educação física e 17 indiretas, né? Pelo menos ele vai falar assim, meu professor passou esse conteúdo, né? Mesmo que ele não quis muito saber no momento. Isso é verdade. Tá, a próxima pergunta. Oi, você espera ela passar. Assim. Pode passar. Pode meter ficha. Tá. Quais são os projetos de... Não tem problema. Não aparece. Quais são os projetos de pesquisa ou publicações recentes em que você está envolvido e que considera particularmente relevante? Eu estou envolvido agora, pegando um gancho do mestrado para o doutorado, na questão de formação de professores. Então, falta muito ainda ter, vou dizer vários motivos, né? A questão do calendário ser muito curto, então os 200 dias letivos é corrido, para quem tem a dinâmica de uma escola sabe, é apresentação aqui, é apresentação lá, é outras funções que a gente vai exercendo, né? E acaba ficando corrido para um momento de formação, né? As escolas têm alguns momentos, mas precisa focar mais nisso, né? O óbvio sempre precisa ser dito, por mais que, mas eu já sabia isso, mas lembrou, né? Então, se não falar, vai ficando no esquecimento, né? Então, acho que dos pontos do meu mestrado e do doutorado agora, né, que é bem relevante, é essa questão de focar na formação dos professores, no geral, né? Com metodologias, com parte específica na educação física, com parte específica na educação infantil, que é outra função que eu exerço também, né? Focar bem nessa questão de formar eles. Legal. Tá, a próxima pergunta é: falando sobre a questão do tempo ali, como você equilibra suas responsabilidades acadêmicas com o ensino prático em campo, como treinamento esportivo e aulas de educação física? Ou aulas de educação física? Até eu dei uma aula agora, semana passada, sobre o lazer, conceitos de lazer, enfim, para uma primeira série do ensino médio lá do colégio. E eu estava falando justamente isso, questão de tempo, né? Como que a gente vai conciliar tudo isso? Que é corrido, né? Então, muitas vezes, quando inicia a profissão, a gente não consegue muito se organizar. Fica ali naquela, a gente perde muito tempo, né? A gente tem
não vou dizer problema, mas assim, um empecilho hoje em dia que tira muita atenção, que é os nossos celulares, né? Sim. Então, às vezes a gente vai lá, olhar um pouquinho, daqui a pouco viu, passou 2 horas. Às vezes E aí o só olha jovem a hora. só olha a hora, ou vê a hora, chegou alguma Já coisinha ficou. aqui, e já ficou mais um pouco. Então, isso acaba atrapalhando. Então, precisa ter rotina, focar no que realmente quer para construir, né? Eu sempre falo, para você ter uma formação adequada, você precisa destinar todos os dias um tempo para ler, para estudar. Talvez seja maçante eu estar falando isso, ou muito lógico, mas se você tirar meia hora, 40 minutos todos os dias, não vai ficar pesado no final do semestre, não vai ficar pesado para entregar o TCC, não vai ficar pesado para entregar um trabalho, né? Então, com antecedência, nem que seja um dia só abrir o computador e ler o que é para fazer. Sim. Ah, não estou rendendo hoje, desliga, não tem problema, você tem tempo, né? Aí no outro dia vai ler novamente alguma coisinha, ou simplesmente vai fazer a pesquisa, jogar lá 5, 6 links, deixar gravado, pronto. Você já pensa, já fiz alguma coisa. Já. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma mania, no primeiro dia eu fazia capa. No primeiro dia do trabalho, que o professor passava, chegava em casa e fazia capa. Uma folha a menos. Uma folha a menos. Eu já tinha iniciado, né? No outro dia eu já fazia algumas pesquisas, enfim. Então, todo dia fazer um pouquinho a gente consegue e sobra tempo, né? Claro, tem toda a rotina de trabalho, estudar para dar as aulas, planejar as aulas, né? Então, precisa, né, desse tempinho, meia hora, 40 minutos para adiantar. Aí naquele dia que você está rendendo, perfeito, você vai um pouquinho além, não tem problema algum, né? Mas sempre tirar um tempinho para isso, né? Para o estudo, para fazer as obrigações, porque muitas vezes dá vontade, né? Chegar em casa, simplesmente se jogar no sofá, acessar um filme, enfim, porque está cansado e deu, né? Mas se a gente começar a fazer isso muito frequente, a gente não dá conta mesmo do que precisa fazer. E é perca de tempo, né? E às vezes é perca de tempo. Claro, precisa do momento de Descansar. lazer, né? Descansar, né? Como eu iniciei minha fala falando sobre isso para os alunos, que às vezes não tem tempo para o lazer. Sim. Precisa, é um direito de todos, né? Porém, precisa das obrigações também. Sim. É um bom conselho. Isso aí do trabalho eu vou começar a fazer. Dá certo. Para mim deu certo. Qual a importância da educação física no sistema educacional e na sociedade, ao seu ponto de vista, e como você contribuiu para sua promoção? Sua mesmo. A educação física, ela tem temas que trabalham o ser humano como um todo. Então isso vai auxiliar em tudo que ele vai fazer, exatamente tudo que ele vai fazer depois que ele sair da escola, né? Tanto a parte física, que todo mundo já está cansado de saber que precisamos de um exercício, de uma atividade física, né? Quanto todos os temas que trazem hoje em dia, tanto no fundamental, anos finais, quanto ali no médio, que vai envolver a educação física, esportes, sociedade, envolve vários pontos que o aluno ele precisa utilizar, né, na sua vida cotidiana, né? Então, isso com as aulas, com as falas que a gente tem, com as dinâmicas, os alunos eles retornam com uma forma bem positiva sobre isso, né? Nossa, meu professor falou isso, gravou. Mas por que eu falei? Não falei porque eu queria dar conselhos, né? Mas sim porque está no conteúdo da educação física. É isso realmente para trabalhar. Claro, conselho também a gente fala, né? Conversa com os estudantes. Mas eles trazem situações que eu, né, a pergunta era direcionada a mim, né? Que eu falei anos anteriores, que muitas vezes para nós era uma aula, uma conversa, que gravou naquele estudante, ele leva para a vida toda. Isso é muito gratificante, como a educação física muda realmente, né? Então, por exemplo, trabalhar no ensino médio ali, a questão alimentar, né? Nutrição, os distúrbios alimentares. Muitos alunos começam a se encaixar, começam para pensar, né? Então, recebi um aluno também, faz uns 2 meses, que começou a se observar pela aula que estava tendo de educação física. Parece que eu me encaixo aqui, né? Então, e realmente, se deixasse transcorrer aquele problema que aquele aluno tinha, poderia ser irreversível depois, ou ficar muito complicado. Então, são
aulas que está direcionada de acordo com a BNCC, de acordo com os temas, né, que a gente consegue contribuir bastante para a vida dos alunos. É tipo um legado, né? Você Sim. manda pra eles levam para outros alunos futuros e assim É vai isso indo. aí. Eu sempre comento, né? Gente, se vê algum amigo, algum parente que sofre com isso, por favor, pede para pedir ajuda. Tem vergonha de falar com o pai, com a mãe? Fala com o professor, fala comigo, fala com a qualquer um. Você precisa pedir ajuda, Sim, né? E às vezes eles vêm e conversam com a gente, sim. mas isso Dá é esse importante, feedback. né? Uhum. Bom, pra finalizar, então, eu deixei essa aqui por último. Ah, Você tem alguma orientação ou conselho para estudantes que desejam seguir uma carreira acadêmica na educação física? Sim, o que eu diria, né, para os acadêmicos que fazem o curso de educação física ou que pensam no curso de educação física para ingressar, né? Sempre a dedicação na profissão, né? E como acadêmico, volto ali que eu estava falando das notas, não ir para a faculdade com uma intenção, eu estou indo lá só para passar, para ter meu diploma, né? Que vai fazer falta todo esse conhecimento que os professores, no geral, passam, essa base que é passado, né? Que é mediado com vocês, faz falta lá para a profissão. Então, como que você vai ir simplesmente para ter um número X de faltas ou um número X de nota só por conta disso? Isso a Sim. gente tem certeza que vocês vão conseguir, mas precisa ir para a faculdade com o intuito de aprender, né? Nós, professores da universidade, da faculdade, somos pagos para vocês explorarem a gente num sentido de conhecimento, tirar dúvidas, puxar o que vocês têm de angústia para a profissão, né? O que Sim. vocês querem saber, não simplesmente, o professor está ali falando, eu acho que não vai ter nada a ver com a minha profissão e acaba caindo numa rotina e vai passando 1 ano, 2, 3, né? E acaba que não aproveitando aquele momento. Então aproveitem Sim. aquele momento, porque esse momento da universidade é único, né? Sim. As amizades também, às vezes a gente foca mais nas amizades que no próprio conteúdo, no que é o objetivo de realizar. Não que não seja importante a amizade, sempre é muito bom, né? Faz parte também. Mas focar, quando estiver lá dentro, focar no que realmente quer. Opa, aí eu preciso pensar, não estou me interessando, talvez eu precise mudar de curso, que também não é demérito para ninguém. Às vezes não se encaixou, não tem problema algum, né? Mas se dedicar, querer, buscar, vai conseguir uma vida profissional de sucesso. Muito bom, só ótimos conselhos, professor. Bom, então eu vou finalizar a entrevista por aqui. Professor, muito obrigada por dar seu tempo e vir aqui me ajudar com esse trabalho, tá? Te desejo muito sucesso na tua vida profissional. Obrigado, eu que agradeço, né? A oportunidade de estar conversando contigo, né? É um prazer estar aqui dentro aí de um cenário de vários professores, né? Ser escolhido, então fico bem grato, né? E quando precisar, né? Tanto você quanto toda a turma, né? Podem contar comigo, estou lá pela faculdade, talvez se encontramos aí nas próximas fases, né? Sim. E vamos aprender bastante coisas juntos. Então tá bom, obrigada. É isso, pessoal.